quando você falha no corpo de Cristo e erra, Deus não julga você só. Como membro do corpo, Ele julga o corpo todo por causa da sua falha. Assim como o seu dedão do pé, quando você machuca, ou o seu tornozelo, o seu calcanhar, o corpo todo sente, amém? Porque os pés faz parte do corpo e foi feito para levar o corpo, amém? Então, o que acontece? O que Deus quer que nós entendamos, até o título dessa palavra hoje, eu quis temar assim: qual é o seu limite para com a obra de Deus em você? Amém? Qual é o teu limite para aguentar Deus trabalhando em você? Até quando você vai aguentar ouvindo tudo isso aqui? Talvez o diabo já soprou em você um limite que o seu já estourou. Algumas pessoas ficam empolgadas e batem na costa do pastor e dizem: pastor, eu vou até o fim, achei a igreja que fala a verdade. Mas enquanto está falando a verdade, a vida dos outros. Quando pega no seu pé, ó, não vem mais no culto, zapa fora, sai sem falar paz e não vem no outro culto. Isso acontece no meio de nós em todas as igrejas. Mas eu não tenho a pretensão, e nem minha fé exige isso, de querer que todos aceitem aquilo que Deus quer falar. Certa feita Jesus começou a falar duro. Estava lá uma multidão, saduceus, fariseus, discípulos, e muitos judeus em volta de Jesus, porque acharam que era um dia como os outros. Eu vou para receber cura, eu vou porque eu gosto, ele dá, vai que hoje ele multiplica pães e peixe, eu vou porque eu estou paralítico, eu vou porque isso, preciso de algo que ele me faça, eu quero tocar nele. Só que aquele dia Jesus curou e fez tudo o que tinha que fazer, mas ele resolveu falar algumas coisas que não caiu muito bem, sabe, para o povo que estava ali. Ele começou a falar coisas a respeito da índole daquele povo, e da fé falsa daquele povo, e da religiosidade de um povo que precisava ter uma fidelidade com Deus. E alguém tem que ensinar. Porque se lá no mundo tem um monte de gente que ensina você a ser infiel, se tem bares para ajudar você a encher a cara, se tem traficante, e pessoas que iniciam jovens nas drogas e faz propaganda de drogas, se existe cafetães que iniciam pessoas na prostituição, se existe a televisão para fazer propaganda do sexo livre, e o mundo é totalmente aberto e fácil de caminhar, e bem largo para quem quer andar errado, e os convites são tantos, e as facilidades são muitas, se lá existe toda essa mídia que propaga a obra do diabo e das trevas, e joga pesado e duro, não é? E as pessoas não têm muitas vezes como resistir se não tiver o Espírito Santo. Então Deus espera que na sua igreja nós possamos ouvir aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir, porque geralmente o que a gente quer ouvir não é o que precisamos. Então aqui a gente começa a analisar. A gente tem muitas situações na nossa vida que nós estabelecemos um limite. Você tem limite para tudo. Tem gente que estabelece, como descrevi aqui, e já está no quarto, quinto casamento, porque o pavio é curto, é intolerante, e nunca percebe que a falha está nele. Será que todo mundo não presta? Será que a primeira esposa não presta, a segunda não presta, a terceira 20, 200, só ele que presta? Ou será que o primeiro marido não presta, o segundo não presta, o terceiro não presta? Então a pessoa não tem paciência, vai trocando como se o problema fosse dos outros, vai trocando de igreja como se o problema fosse da igreja, vai trocando de pastor como se o problema fosse de pastor. E na verdade, amados, o problema não é da verdade, o problema de nós é da nossa aceitação da verdade. Amém? Para respaldar tudo isso, e sobre essa pessoa que eu falei, desse irmão britânico que gostava de pegar no pé e gostava de que tudo começasse no horário, e quando fugisse 5 minutos para acabar o culto, ele fazia um pampeiro. Era um irmão bom até em algumas coisas, gostava dele, mas ele é uma pessoa que não devia estar falando, ele estava com a vida toda errada. É interessante que as pessoas que mais falam na igreja mal das outras são as que também está tudo errado. Aqueles que mais cobram são os que não fazem nada. Uma vez eu estava indo na minha casa, chegou um cidadão todo indignado, tocou meu interfone, morava no porão da igreja. Cheguei lá, fui atender lá em cima, irmão, vulgo Pedro, veio falar mal do levita, que desceu com a namorada carregada uma avenida, uma rua, carregou a moça e desceu carregando. Está errado, claro. Mas é interessante como as pessoas são prestativas para falar mal dos outros.
que até esquece que também está deixando falha. E se tem uma coisa que Deus não aceita, e nem o diabo aceita, e muito menos eu aceito, eu também sou intolerante para pessoas que falam dos outros e está tudo errado. Eu acho que para falar dos outros tem que estar correto, certinho. Ou então, cala a boca, né? Fale que fique quieto. Porque Jesus não nos deu, de forma alguma, autoridade para falarmos ou julgarmos ou condenarmos quem quer que seja. Não é verdade? Deu? Não deu. Mas é interessante que quando nós julgamos pela Bíblia, e aqui eu prego uma palavra que está na Bíblia, não é eu que estou julgando, é a palavra que está julgando. Amém? Aí não é eu que estou falando, é a palavra que está falando. Por exemplo, abra Lucas capítulo 6, versículo 13 ao 46. Nós vamos ler, e a própria leitura fala por si só. Eu creio que quem sabe entender, interpretar, não precisa nem de uma leitura como essa que foi feita aqui, respeitando ponto e vírgula, ficou muito claro, não precisa explicar. Olha a leitura da Bíblia aqui em Lucas 6, do 13 ao 46. Lucas capítulo 6, versículo 13 até o 46. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, tá? Versículo 16, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, uma planície, e também um grande número de seus discípulos, além daqueles apóstolos, outros discípulos, e grande multidão que veio aquele dia, amém? Multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém, de todas essas partes, de Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, quer dizer, na beira do mar, que morava ali naquelas cercanias no litoral, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades. É muito importante frisar isso. Vieram ouvir Jesus pregar, e também muitos eram enfermos, vieram para ser curados. Então o ministério de Jesus tem que ser duplo: curar, mas também falar o que devia ser falado. Olha, versículo 18: como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados, quer dizer, endemoniados também, estavam ali. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Olha aqui, já leu assim? Vocês estão com fome agora, mas vão se fartar. Vocês são pobres agora, Vocês são pobres agora, mas vocês são bem-aventurados, amém? Sois vós pobres, porque o reino dos céus é para vocês. Você é pobre, mas o reino dos céus foi feito para vocês, amém? Que é pobre hoje, amém? Que está com fome hoje, mas sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque podereis rir. Vocês vão rir, vão rir ainda, muito. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, quer dizer, alegrai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim diziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos. Agora o rico que estava por ali começou a ficar preocupado. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque estáis, tereis fome. Quer dizer, quem tem hoje, amanhã não vai ter. Ai de vós, os que agora rides, está rindo, porque vos lamentareis e chorareis. Versículo 26, vamos lá. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, vocês que vivem aí de bem com a vida, de bem com a humanidade, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós, que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que maldizem, orais pelo que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que houver tirado a capa, nem a túnica recuses entregar. E dá a qualquer que te pedir, seja para qualquer coisa, pediu, dá, não questione.
e ao que tomar, né, o que é teu, não lhe tornes a pedir. Quer dizer, emprestou, não devolveu, deixa lá. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, aos vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Agora vem o principal aqui: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Olha só, soltai e soltar-vos-ão. Quer dizer, se você libera a pessoa no perdão, vão liberar você. Se você não libera, as pessoas não liberam você. Amém? Liberar perdão é ter liberalidade. Dai e dar-se-vos-á, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Pode um cego guiar outro? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas tudo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu para o orgueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o orgueiro que está no teu olho, e não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o orgueiro que está no olho do teu irmão. Versículo 43: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Amém? Essa foi uma das palavras de Jesus que mexeu com o povão, não é? Mas faz a gente aprender no seguinte: todos nós temos os nossos limites e as nossas falhas. Amém? Gozado, né? Nós gostamos de transpor os nossos limites quando se trata de coisas do físico, não é? A gente gosta de transpor os nossos limites, né? Das coisas aqui da terra, não é verdade? No estudo. Por que não com o nosso relacionamento com Deus? Porque é tão difícil aceitar o que Deus nos ensina, que é necessário mudar, amém? E muitas vezes morrer e se abnegar, morrer para si mesmo. Porque quando existem ainda tantas coisas para serem mudadas em nós mesmos, por que a gente é tão lerdo, né? Por que a gente é tão vagaroso para aprender e entender e aplicar na nossa vida aquilo que a gente aprendemos na palavra de Deus e na casa de Deus, amém? Entenda bem. Olha, mas por que a gente é tão vagaroso para notar nossas próprias falhas e é tão rápidos para ver falha nos outros, não é? Todos nós. Por que nós somos tão ágeis em observar o defeito dos outros e tão devagar para ver o nosso, não é? Então Deus está nos chamando a atenção para isso, porque nós não gostamos quando alguém, muitas vezes, né, eles apontam nossas falhas. A gente não gosta disso. Quem gosta? Ninguém gosta. Não gosta que aponte as falhas, né? Mas a gente nem chega a pensar que se está apontando é porque está aparecendo, não é? Tá, ele não pode apontar e nem pode julgar, porque ele também tem tanto problema para cuidar da vida dele ou dela, não é verdade? Mas aqui o Senhor Jesus ensina
que nós não devemos julgar quem quer que seja, porque todos nós temos falhas das mais diversas, e como corpo de Cristo deixamos a desejar. Quando apontamos a falha de um irmão do corpo, nós temos que olhar para a nossa própria vida, para ver se não tem nada também errado, não é? E é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Então a gente gosta de apontar os erros dos outros, né? Mas Jesus não deu direito nem autoridade para julgar, né? E para sermos juízes das pessoas, né? Deu? Não deu, claro que não, né? Vamos ler na sua palavra, em João capítulo 12, João agora, capítulo 12, versículo 47. Você não pode, mas aqui em cima, quando é pregada a palavra de Deus, olha bem aqui, ó, aqui em cima, quando seja quem for que estiver pregando, não é a pessoa que está olhando para a sua falha, é a Bíblia, o juiz é o Senhor, amém? Está entendendo o que eu estou dizendo? O juiz é Deus, está errado, muda. Olha aqui, ó, João 12, 47, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, tem alguém assim? A gente fica irritado, ouve a palavra, ouve, nunca crê, nunca toma posse, nunca muda. Jesus disse, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, amém? Olha, Jesus podia julgar, hein? Ele disse, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora veja só como Jesus, ele muda e transfere essa incumbência do julgamento para a palavra. Capítulo 12 ainda, versículo 48. Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Não precisa julgar, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Amém? É bom porque eu estou bem tranquilo concernente à minha consciência diante de Deus. Mas eu não preciso, eu não tenho nem a vaidade, né, de achar que eu posso falar alguma coisa, sim, você tem que mudar. Não, quem convence é o Espírito Santo. Se eu bater a caçuleta, como diz o meu pai, os espanhóis, cair duro, morrer daqui a pouco, eu morro tranquilo, porque eu falei o que Jesus mandou. Quem convence é o Espírito Santo, amém? Sabe qual que é o problema só? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós não damos crédito, nunca vamos poder chegar no juízo de Deus naquele dia e dizer assim, Senhor, eu errava porque não sabia. Está aqui, ó. No dia do juízo a coisa fica estreita. Meu servo lá falou isso, esse dia, nesse dia, nessa hora, mas nesse dia, vai dar uma lista de todos os dias que falou nesse assunto. Aí você saiu de lá, foi para outra igreja, eu levantei, o pastor lá naquele lugar não ia nem pregar aquele dia aquela palavra, mas eu fiz ele mudar só porque você chegou. E foi igual, também você ouviu lá. Aí você foi para outro canto, ouviu lá. Aí foi uma oração, um grupo, um profeta falou também disso. Vai falar para mim que você não sabe? Não vai ter escapatória. Vai ter? Não. Não tem como. Olha aqui, ó. O Senhor está dizendo, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, não tem problema. Já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Não vai poder dizer que não ouviu. Amém? Tem lá, consta na mente da pessoa. Mateus 7, agora capítulo 7, versículo 1. Jesus disse, não, vocês não podem julgar, para que não sejam julgados. Mas a minha palavra não é julgamento, ela sabe julgar. Né? Espírito Santo discerne. E lá em Lucas 6,37, Jesus torna a dizer, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Amém? Soltai e soltar-vos-ão. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Moral da história. Pastor, e aí? Não entendi. Poxa vida, como não entendeu? Presta atenção. Você supera os seus limites para tantas coisas na vida. Não pode superar o orgulho e passar por cima de um monte de frescurinha e mudar. Não é verdade? Por que na nossa vida física, na nossa vida, vai para academia, faz horas de esteira, faz horas de bicicleta, vai para a piscina e pula, levanta peso, o jovem está atrás de peso, de concreto para carregar na costa, não quer carregar concreto, mas o peso que tem, vão concreto, para dar músculo, trabalhar não sei o que, o peitoral, então,
chega nas coisas de Deus, é uma preguiça, uma vagarosidade, finge que não entendeu, dá uma de débil mental, porque fala, ouve todo dia e dá uma que não... não estou entendendo. Por que a gente é tão vagaroso quando Deus fala conosco? E vamos aprotelando a situação, e vamos apanhando, vamos ficando debaixo de maldição, até o ponto de que Deus fala, chega com você, eu parei. Agora vai por tua conta e risco. E aí você vê o irmão gemendo, sofrendo, apanhando, foge do deserto. Porque eu quero entender uma coisa, que se o Espírito Santo tem levado você para o deserto da palavra, não fuja. Porque isso vai causar uma explosão na sua vida, vai explodir o relacionamento, vai explodir a finança, vai explodir casamento, vai arrebentar tudo. Quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, ele levou para Jesus vencer no deserto. E quem não vence no deserto vai voltar para o deserto. Quem adia o que Deus quer te submeter, quem foge do que Deus tem te colocado, não tem problema. Jesus disse, eu não vim para condenar, nem eu não estou aqui para condenar ninguém. É a própria palavra, amém? Então, que essa palavra fique no teu coração. Mas isso não dá direito para você julgar ninguém. Presta atenção, que eu vou falar agora. Você conhece alguém que mente? Quantos levanta a mão? Eu conheço. Eu conheço gente que é mentiroso, mas eu gosto dele. Eu tenho amigo mentiroso e é de igreja. Eu gosto dele, tenho amor, mas é bom de coração. Não é? É mentiroso, mas e ainda é mentiroso duro. Porque se tem aquele mentiroso que entra em crise, entra numa situação difícil, uma roubada, e mente para escapar de uma situação, não criar uma pior, né? Então mente com algum objetivo. Não, isso não, se mente para... já é hábito. Se passa por grande, a gente sabe que é tudo favas, tudo conversa. Então a gente já finge que acredita. E a gente não corta relacionamento com a pessoa porque ela tem esse defeito. Deve ter outros, mas... porque a gente olha na virtude. Amém? O que não dá para aceitar é pessoas que nem esse cidadão dessa igreja nossa lá em Piracicaba, nesse dia de manhã que a irmã leu aqui, nessa ceia. O cara tem um monte de falha, que se eu continuo falando para ele, eu ia ficar o resto do dia falando das falhas dele. E por causa de uma situação isolada, ele aprontou um motim dentro da igreja, influenciou pessoas. E se eu não tivesse jogo de cintura, eu ia dividir a igreja no meio. Isso acontece. Mas estava tudo errado. Depois ele entendeu, ficou meu amigo. Um dia ele falou, aprender muito. E tem que aprender mesmo. Sabe por quê, amados? Uma coisa é errar. Entende o que eu estou dizendo? Alguém diz que errar é humano. Persistir é burrice. Às vezes até uma ofensa ao animal. Porque o burro é inteligente e aprende logo. Eu já trabalhei na roça com burro. Burro aprende rápido, você não tem noção. Aliás, o burro é mais inteligente do que o próprio cavalo. Ele, quando vai entrar num lago ou num rio de água suja, ele não vai entrando com tudo que nem o cavalo. Ele afunda. Ele vai medindo com o pé, ele tem todo um mistério. Ele põe o pé assim, ajeita, ele vai ajeitando para ver se tem buraco. Ele não vai entrando assim. De burro ele não tem nada. Amém? E tem gente que vai se atirando em cada situação, não é? Se arrebenta todo, você tira de lá, cai outra vez e pula de cabeça e tá. Meu Deus! Mas não que a gente não ame ou não Deus não ame. Amém? E Jesus ama. Se a gente tiver que aprender depois de apanhar na cabeça, se a gente tiver que apanhar na cabeça para aprender, tudo bem. E na igreja cada um está no nível. Amém? Eu falei, se você conhece algum mentiroso, você conhece alguma pessoa que fala mal dos outros na igreja? Eu sei que não precisa ir muito longe, né? Conhece. Mas nem por isso você odeia essa pessoa. É um defeito ruim. Não é defeito ruim? É ou não é? Então, você acaba amando a pessoa, né? Mesmo assim. Mas o diabo pode usar essa pessoa para formar uma fofocaiada, não é? E pode ser perigoso para a igreja, não pode? Então tem que orar para que essa pessoa mude
E tomar cuidado com seus defeitos também. Porque de repente a pessoa tem defeito, tem o hábito de falar mal da vida dos outros, não é? Mas ela não tem a cobiça. E você que não gosta que ninguém fique falando mal da vida dos outros, mas já tem um olhão gordo, gosta de cobiçar os outros, cobiçar as coisas dos outros. E talvez a pessoa esteja orando por você porque percebeu essa cobiça, esse olhão grande nas coisas dos outros, não é? E a igreja é assim. Só que quando é que Jesus vai operar na nossa vida como igreja? Quando é que Deus vai dispensar suas bênçãos na igreja? Quando o corpo estiver bem ajustado. Todas as vezes que você for falar mal de alguém da igreja, lembre-se que nós somos um corpo. Você está falando mal de você mesmo. Faz parte do teu corpo. É melhor orar, pagar um preço, amém? Porque o Senhor, quando vai julgar, Ele julga o corpo todo, assim como julgou a nação inteira. Você acha que na nação de Israel não tinha ninguém fiel? De tanto milhares de pessoas, não tinha ninguém lá que era fiel. Será que todo mundo não prestava? Sempre tem um número considerável de fiéis. Mas Deus julgou, porque era maior o número daqueles que eram infiéis, então foi julgado uma nação tudo iníqua, a nação toda. E a igreja é assim. Quando um membro está doente, o corpo todo tem febre. Amém, amados? Estão entendendo? Todos nós temos o defeito naquela ou na outra área. Sabedoria é amar os irmãos e não confundir o pessoal com o defeito. Amém? Amém ou não? Mas você já teve a sensação de que se conversa com uma pessoa e parece que quase não tem o que preste nela? Eu aponto um ou outro defeito. Você já conversou com aquelas pessoas que você fala, meu Deus, mas que desgraça. Rapaz, mas não tem uma virtude, não tem, é chato, é prepotente, é arrogante, não tem humildade, não sei o que, você vai soletrando um monte de coisa. Mas com o tempo você começa a amar aquela pessoa. E aí você começa a conviver com aquela pessoa. E ela começa a olhar para você como espelho, começa a ver coisa boa em você, começa a melhorar como ser humano. Você não sabe, mas você está influenciando para o bem. Tem que tomar cuidado para não ser influenciado por ela. Mas se você manter firme, você pode trazer ela, amém? Como Jesus influenciou 12 mau caráteres. Escolheu 12 do meio da multidão que era trevas pura, nenhum era santo. 12 dos mais diversos caráteres e temperamentos. Amém? Todos. Um era doido, sanguíneo, outro era fleumático, outro era colérico, outro era, enfim, todos tinham dificuldade. Já consigo mesmo. Como que ia ser líder, ia comandar um exército? Como ia ser líder, ia comandar uma igreja? Quando Jesus terminou a obra neles, eles não ficaram, lindo, daqui? Não ficaram? Quem vai questionar Pedro depois que Jesus terminou a obra nele? Quem vai falar mal de Tiago, de Filipe, depois que Jesus terminou a obra nele? Leva tempo, amém? Enquanto isso, ame e não julgue. Que essa palavra tenha surtido efeito em nossas vidas, amém? Vamos colocar em pé. Porque o fato de ver um defeito na igreja não te torna santo, como já lemos aqui. Pastor, eu tenho visto muitos defeitos aqui na igreja, na liderança. Pastor, tem tanta coisa para mudar. Tenho. Longe de ser uma igreja reta, não somos. Inclusive tem muitas coisas para mudar na vida de quem fala. Não é? Quem fala, quem acha um monte de defeitos na igreja, tá certo. Não estou falando que não está certo, mas tá. Inclusive a pessoa também é um defeito. E todos nós, porque a igreja é corpo de Cristo, amém? Se fosse tudo certinho, estava descendo fogo dos céus. Se nós fôssemos tudo sem defeito e ajustadinho, arrumadinho, se não tivesse aqui esses pecados que eu tenho descrevido, sabe o que acontecia? Filho, tinha gente com dom de maravilha, tinha sombra de neguinho curando, tinha demônio, saía, entrava endemoniado, começava a gritar, manifestava, tinha que expulsar. Sabe por que não acontece nada? Porque todos nós estamos precisando se converter. Pastor, agora você desanimou eu. Não, é a realidade. Olhe para si. O homem bom tira do seu bom tesouro as coisas boas. O homem mau tira dos maus tesouros as suas coisas maus, do seu coração. Amém, amados?
Como você tem feito com a falha dos irmãos? Aponta como se você não tivesse? Amém? Vamos orar? Vamos orar, amados? Mas orar como? Chegar diante de Deus e falar: Deus, eu precisava orar porque o pastor falou que a gente tinha que orar, então vamos orar. Não sei nem o que eu vou falar para o Senhor. Sabe aquela coisa? Vamos orar a hora para o almoço. Você não está com vontade de orar, mas tem uma visita em casa, vamos orar porque tem a visita, a mesa está farta. Nunca ora. Que hipocrisia. Vamos orar agora porque hoje eu resolvi orar de joelho. Deita na perna e dorme antes de orar o Pai Nosso. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. Você vai orar? Pondera. O que você ouviu? Pastor, eu gostei da leitura. Apontou a situação daquele irmão. Eu também tenho um monte de crítica da igreja. Agora pega essas críticas, arquive ela no teu coração e comece a orar para que esses defeitos passem a ser corrigidos. Agora, primeiro começa a corrigir o seu coração e tudo que está errado em você. Como eu apontei na vida daquele irmão, meia dúzia de falhas, e ele só viu uma ou duas na igreja. Antes que outros se julguem, faça como Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não somos julgados pelo mundo. Se você julga a si mesmo, você vai se corrigindo. Mas se a gente tem mais destreza para ver o erro dos outros do que o nosso. Eu quero orar aqui com vocês. Quantos aqui conhecem as suas falhas? Não seja hipócrita e levante as mãos. Você que sabe quais são as suas falhas. Amém? Você não se julga melhor do que os outros por causa das suas falhas. Não, minha falha é menorzinha, a deles ali é piorzinha, então eu não estou tão ruim assim. Eu pelo menos não tenho. Já tem outra falha grande: presunção, falta de humildade e arrogância. E egoísta também. Quantos aqui conhecem as suas virtudes? Vamos ver, levanta as mãos, não seja falso. Levanta. Quem tem virtude e sabe que tem, levanta as mãos. Tem gente que não sabe que tem virtude, só reconhece que tem falha. Misericórdia. Você também precisa conhecer suas virtudes. Agora, virtude não precisa mudar, falha tem que mudar. Agora ore a Deus, não com hipocrisia, nem porque eu estou mandando, nem porque eu estou falando. Ore a Deus com interesse de: Senhor, eu quero conhecer os meus pecados. Faça como Davi disse: sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por caminhos eternos. Deus, não esconda, não ocultes os meus pecados de mim. Traga eles à tona para que eu possa conhecê-los, a fim de que eu venha mudar. Quem conhece os seus defeitos tem meio caminho andado para mudar. Quem tem dificuldade para saber que tem erro, que tem falha, é aqueles cegos que não quer ver. A pior qualidade de cego é aqueles que não quer ver. Sou cego e estou bem assim. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu gosto do escuro, eu gosto das trevas. Aí é ruim. Abre teu coração agora. Fale para Deus os seus defeitos, não dos outros. Fale para Deus os seus defeitos. Você falou que tinha falhas. Abre teu coração na igreja. Aqui tem um canal livre para os céus agora. Não sei se você entendeu o que é igreja, mas igreja aqui, ó, tem um canal aqui, ó, dentro desse um cubo aqui, ó. Esse salão aqui tem acho que 350 metros quadrados. Tem um cubo que sobe até o trono de Deus, aí de 350 metros quadrados. Eu sei que você não ocupa todo esse espaço, mas Deus reservou. Vai subir a tua oração agora lá no trono da glória com um cheiro suave. E se você fizer com responsabilidade, fé, principalmente com realidade, não é? Com verdade, em espírito e em verdade, a sua oração será ouvida. E o Senhor Deus enviará o socorro, enviará o recurso para a sua vida. Você que não quer mais errar, você que não quer mais pecar, você que não quer mais viver no erro, você que não quer mais julgar e condenar as pessoas, mas você quer olhar para você mesmo e ver quantas falhas ainda você tem, quantas coisas se você precisa ser mudado. Como nós podemos, como aquele irmão que veio falar de que o outro desceu carregando a namorada, ele andava maziado e falando dos outros. Amados, vamos tomar cuidado para não falar dos outros, estando nós também em falhas grandes e horríveis. Abra teu coração hoje e diz: Senhor,
que eu possa ver, Pai, os meus erros, as minhas falhas. Senhor, como o Senhor disse, como tu reparas no orgueiro que está no olho do teu irmão e não percebe a trave que está nos teus. Cuida primeiro em tirar a trave que está no teu olho, depois verás o cisco que está no olho do teu irmão. Primeiro olha os seus defeitos, depois você vai começar. Aí se você tiver pronto, aí você vai cuidar do defeito do próximo. Então, Senhor, as suas palavras nos basta. Não precisa mais do que isso, Senhor. Nós temos sede de Ti. Nós temos sede, Senhor, do Teu poder. Precisamos de avivamento, precisamos, Senhor, de cura, precisamos de libertação. Mas de nada adianta, Senhor, se o Senhor estiver aqui para curar, estiver aqui para libertar, Senhor, e nós simplesmente, ó Deus, voltar para casa do mesmo jeito e continuar fazendo as mesmas coisas que estávamos antes, continuar julgando as pessoas, continuar falando mal das pessoas pelas costas, continuar condenando as pessoas sem conhecê-las de verdade. Ó Deus, que isso possa ser apagado da nossa vida, Senhor, que venhamos ser melhores, ajudar uns aos outros, levar a carga uns dos outros, amar uns aos outros, suportando uns aos outros no amor. É o que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, e que possamos todos aprender com a Tua palavra. Não é eu que julgo, mas é a Tua palavra que julga, Senhor. E se a Tua palavra tem dito, não é eu que estou dizendo, aqui no púlpito, Senhor, é a Tua palavra. Um dia, Pai, essas palavras vão fazer muito sentido para os Seus filhos. Talvez hoje eles não entendam direito, mas um dia eles vão se lembrar, porque o Teu Espírito os fará lembrar. Então, Senhor, eles vão decidir, eles vão saber escolher e vão ser abençoados, Senhor, porque quanto antes eles aprendam e sejam diligentes para escolher o que é certo, mais rápido serão abençoados, em nome de Jesus. Visita a família, Senhor, de cada um que aqui é representado. Visita o lar dos seus filhos. Visita, Senhor, cada vida, em nome de Jesus, Pai. Se alguém está em desespero, em conflito interno, Pai, entra com providência. Senhor Espírito Santo, nós agora, Senhor, neste momento eu ministro a unção do Teu poder sobre estas vidas. Espírito Santo, ó Deus poderoso, a Tua palavra diz, nos ensina que se nós quisermos, Senhor, saber de coisas grandes e firmes, temos que clamar ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, eu clamo a Ti nessa noite, eu clamo a Ti, Senhor, para que a vida da sua filha, do seu filho, da sua família seja visitada pelo Teu poder. Tira de nós toda hipocrisia, tira de nós todo mal, toda frieza, e que os seus filhos, Senhor, venham receber, Pai, uma injeção de ânimo para viver contigo, em nome de Jesus. Que esse culto não acabe aqui, mas que ele dure e perdure, Senhor, durante toda a semana, no coração de cada um, para a glória do Teu nome. Digam todos amém. Deus abençoe a vocês. Amém, queridos? Nós vamos encerrar e agradecer a Deus por essa tarde de hoje. Levante suas mãos e vamos orar junto a oração que o Senhor nos ensinou, mas sabendo o que estamos falando. Amém? E se você não está perdoando, você vai orar e pedir perdão. Senhor, então espera aí para me perdoar. Deixa eu perdoar primeiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, o vosso nome. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, Senhor, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça abrangente de Jesus Cristo permaneça com todos vós, hoje e para sempre. Digam todos amém. Deus abençoe. Dá um abraço na tua irmã, no teu irmão. Obrigado, queridos. Um bom domingo para vocês, uma semana abençoada. Amém.